Olá, meu querido, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. A minha oração por você é que você sempre continue indo bem e que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Você que me assiste e que não me conhece, o meu nome é João Luiz. Eu não sou pastor, mas eu sou um servo do Senhor e Deus tem colocado a mensagem no meu coração para abençoar a sua vida. Então, muito obrigado pela sua companhia. Não saia daí, porque eu estou com o texto de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre o pecado e quero dizer a você que você pode viver bem se você não anda na prática do pecado, tá? Olha, lá em Gênesis, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo. E através desse pecado veio a morte. É por isso que todos os homens morrem, tá? Por quê? Porque o pecado ele mata, ele destrói. E você pode até pensar, como eu já pensei, como eu já falei, e dizer: eu não tenho pecado. Eu trato bem as pessoas, eu vivo de uma forma decente, eu sou um homem trabalhador, eu sou uma mulher que realmente respeita o meu cônjuge, mas a gente faz determinadas coisas que caracterizam o pecado. Tem gente que tem vícios, isso é pecado. Tem gente que mente, isso é pecado, né? Tem gente que fraudulenta documentos, isso é pecado. E tem tantas outras coisas que a gente faz e comete pecado. E tem uma carta lá em João, primeira carta lá de João, no capítulo 1, do versículo 8, que diz assim: ó, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então isso quer dizer que todos nós pecamos, todos nós cometemos erro. E para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Se a pessoa faz uma coisa pequenininha, vou dar um exemplo: se a pessoa rouba uma caneta e outro rouba um carro, tá? Isso para Deus é pecado. Porque o que vai caracterizar o volume do pecado não é se o pecado é grande ou se o pecado é pequeno. Não, para Deus pecado é pecado. É definido como erro, como uma coisa que não agrada o coração de Deus. E muitas vezes nós erramos em grandes coisas, nós erramos em pequenas coisas, mas tudo isso é pecado. Olha, eu vou contar uma historinha aqui rápido para poder você ver o quanto o pecado faz mal. Dois irmãos, eu vou botar o nome desses dois irmãos, o garotinho chamado Juca e a irmã chamada Rita. Eles foram passar as férias no sítio dos seus pais. Quando chegou lá, o Juca, ele fez um estilingue. Ele disse: eu quero ver agora se minha pontaria está boa. Ia passando um patinho. Ele disse: eu não vou matar o patinho, eu vou dar na asa. E por azar, a pedra acertou na cabeça do patinho, o patinho morreu. Foi o que ele fez, ele cavou um buraco e enterrou o pato. Só que a irmãzinha Rita viu ele enterrando o pato e disse: você matou o pato de mamãe. Ele disse: olha, não conta não, porque se você não contar, eu faço tudo o que você quiser. Fizeram um acordo, tudo bem. Quando foi à noite que acabou de tomar lá o café, a mãe disse: Rita, vai levar os pratos. Ela disse: não, quem vai levar os pratos é Juquinha. Ele disse: eu? Ela disse: sim, e o pato. E aí acabou ele tendo que levar os pratos. No outro dia, quando ela acordou, a mãe disse: Ritinha, vai arrumar seu quarto. Ela disse: não, quem vai agora fazer isso é Juca. Juca disse: eu arrumar seu quarto, você dorme, eu tenho que arrumar, é você mesmo. Se lembre do pato. E ela ficou maltratando o irmão, chantageando o irmão por muito tempo, devido àquele pecado que o irmão tinha feito. Quando foi um dia o irmão disse: eu não suporto mais isso. Procurou a mãe, abriu o coração, confessou o pecado. E a mãe disse: olha, eu quero que você viva bem, Juquinha. Desde o primeiro dia que você fez aquilo, eu tinha visto quando você realmente matou o pato. E eu vi você cavando e enterrando o pato. Mas você não veio a mim para você confessar o seu pecado. Por isso que sua irmã fez essa chantagem em cima de você. Olha, você que tem pecado, você que está cometendo pecado, você precisa confessar esse pecado a Deus, para que Ele possa perdoar você e o inimigo deixar de fazer pressão ou chantagem em sua vida. Porque quando a gente comete pecado, a gente fica escravo do pecado. E o inimigo fica escravizando a gente, massacrando a gente. Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você viva bem. Então, se você está cometendo erros, se você está cometendo coisas que realmente não agradam a Deus e você conhece o seu pecado, é momento de você agora confessar esse pecado a Deus. Veja o que é que diz aqui nessa mesma carta, no capítulo 1, lá no verso 9, diz assim: ó, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu querido, olha, você não foi criado, você não foi gerado pelas mãos de Deus para viver no pecado. Você foi gerado para poder glorificar o nome de Deus através da sua vida, através das suas atitudes. Então, a partir de hoje, você vai largar esse pecado que você faz, você vai confessar esse pecado e você não vai fazer mais esse pecado. Porque Deus está falando no teu coração, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te dar um novo caminho. E só você largando esse pecado,
E se voltando para Deus é que isso vai acontecer na sua vida. Amém? Olha, se essa mensagem tocou no seu coração, compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas. E não deixa de se inscrever no canal, tá certo? Para que assim você possa receber novas mensagens e a gente junto vamos assim propagar o reino de Deus. Fica na paz do Senhor, meu querido, e um forte abraço.